E justamente me fez pensar sobre isso, o quanto a gente é de um jeito em relações de amizade, e quanto a gente é de outro em relações amorosas, e quanto eu sinto, no meu exemplo de vida e de pessoas com quem eu convivo, onde as pessoas se anulam muito mais em relacionamentos amorosos do que relacionamentos de amizade. Ou, por exemplo, não sair mais com alguns amigos porque o outro parceiro não gosta, onde a gente anula parte da nossa individualidade por causa da outra pessoa, sabe? E o quanto abrir mão disso é uma bosta, porque tem pessoas que você gosta e você vai deixar de ver porque a outra pessoa não gosta. Ou parar de ter amigas mulher porque a sua namorada é ciumenta, ou vice-versa, sabe? Diminuir. E no final, o que acontece? As pessoas vivem escondidas uma boa parte da vida e acostumam a estar em relacionamentos de forma não completa, mas de forma escondida, de forma obscura ali, onde ela vive coisa, mas o parceiro ou a parceira não pode saber. E nem falando sobre traição, falando sobre coisas diferentes mesmo, sabe? Mais superficiais ali. E que bosta você não poder ser você, sabe? Que bosta você tá com um pneuzinho e a outra pessoa ficar reclamando que você tá com um pneuzinho, ou de você ter que esconder que você saiu, ou eu lembro de um amigo falando que ele estava viajando com uns amigos e todo mundo que estava no grupo dele ali de trabalho foi pro quarto, ligou pra namorada barra esposa e depois eles saíram, porque eles tinham que falar que estavam no quarto e dormir. Enquanto esse meu amigo falou: Não, mas eu vou contar pra minha namorada que a gente vai beber e encher a cara, porque ela vai sentir orgulho de mim, porque ela também enche a cara dela. É tipo, isso que é legal. É gostoso você simplesmente poder ir num local e não precisar esconder do seu parceiro, da sua parceira, o que você tá vivendo, porque a gente sempre vai ser um indivíduo único e o outro é um complemento pra gente, não é o controle total da nossa individualidade. A gente nunca vai deixar de existir sem o outro. O outro é só parte da nossa vida, porque a gente escolhe. E se escolher se anular por causa do outro também prejudica tanto esse relacionamento, porque você está se anulando. E não é comum se anular. Talvez seja comum em alguns relacionamentos, mas não é saudável e legal. Então, você acha que dá para dizer que esse tipo de relacionamento, que você tem que mentir, que você vai sair para beber à noite com os amigos, na viagem e tal, é um relacionamento que não tem intimidade? Eu acho que talvez tenha, mas num limite. Porque se você esconde coisas assim que são desaprováveis de você sair, o que mais é desaprovado ali, sabe? O que mais você não pode dizer? E a gente tem, principalmente se a gente fala de desejo, a gente tem desejos tão íntimos e tão, entre aspas, vergonhosos que a gente sente, e o que realmente é vergonhoso relacionado a um desejo, sabe? E se você não pode compartilhar isso com a sua parceira ou parceiro, imagina, você não pode compartilhar que você vai sair com amigos. O que mais você não pode compartilhar ali? Sabe o que mais você não se sente autorizado? Por exemplo, o que a gente já aceitou dentro da nossa sociedade, que é a tara masculina por pés femininos. Isso a gente já aceitou. Tem pessoas que acham que é estranho, tem pessoas que não. E tem. Isso é uma coisa normal. É um desejo que a gente não controla o que a gente vai desejar. E é importante a gente falar sobre o que a gente deseja. E se a gente esconde de poder sair com um amigo, de poder ir num bar, a gente esconde tantas outras coisas ali, sabe? É tão ruim de pensar que você não pode ser você mesmo numa relação íntima, numa relação onde você teria que ser você. E eu acho que uma parte disso vem de um pouco das relações com os nossos pais, onde a gente era proibido de um monte de coisa, vinha aquele discurso, por exemplo, enquanto você morar na minha casa, no meu teto, Hum. são as minhas regras. Aí a gente saía escondido, a gente fazia escondido mesmo assim. Como os nossos pais também faziam escondido dos pais deles. E a gente acaba replicando isso num relacionamento, onde o seu parceiro ou sua parceira talvez não goste que você faça tal coisa, e você faz escondido. E como conversar com o parceiro para que isso seja aceito, sabe? E também trago um outro ponto aqui antes de finalizar essa opinião e quando você aceita fazer, mas você não aceita que o seu parceiro faça, por ciúmes ou coisa assim. Aí já é um outro ponto, né? E você acha que tem um lado negativo, a intimidade? Um lado negativo, eu acho que tem. Para mim foi muito difícil construir intimidade com as pessoas. A maior parte da minha juventude, o começo da minha vida adulta, eu não conseguia construir intimidade. Eu não conseguia me abrir. Eu tinha medo de me abrir, eu tinha medo de compartilhar as coisas, porque eu tinha medo de que ia ser machucado com aquilo, sabe? Que aquela informação eu ia ser julgado, ou que eu ia ser abandonado, ou coisas nessa área. E eu lembro uma das primeiras relações que foi amorosa que eu consegui criar intimidade, começar a me abrir, começar a falar sobre mim. Eu já fazia terapia.
E eu lembro de compartilhar coisas que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E depois isso ser usado contra mim, sabe? Em briga e coisas assim. Isso é questão de ciúmes e outros derivados. E eu lembro do quanto isso me machucou. Me machucou muito e me fez eu me fechar de novo. Porque, tipo, que eu tive a prova de que o que eu tive medo a minha vida toda se concretizou. É verdade. É verdade. Só que eu demorei para entender que era sobre o outro, né? Se o outro vai usar contra mim ou vai me machucar, é sobre o outro. E eu deixava de viver tanta coisa, de me expressar tanto, porque eu tinha medo que o outro podia usar aquilo contra mim. E era uma bosta esse sentimento desse medo, sabe? Hoje, depois de mais sofrimento, eu consigo ser eu mesmo e aceitar que se o outro me machucar com o que eu disse é do outro ainda, sabe? Mas existe esse medo, essa pequena parte. E eu consigo sentir, assim, degraus que eu vou passando quando eu começo num relacionamento, sabe? Eu conto até aqui, depois vou contando mais. Eu ainda não consigo simplesmente contar 100%, que eu tenho medo de assustar as pessoas. Mas também é uma forma minha de me sentir seguro, de continuar, de conseguir. Eu contei até aqui e fui aceito. Contei até aqui e fui aceito. Mas uma parte ainda tem medo disso, porque quando a gente tá brigando, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Criar aquela listinha de coisas que não se deve dizer numa briga, essas partes de intimidade, de medo e que machuca, esses itens acabam entrando nessa lista, né? Mas eu acho que esse lado ruim da intimidade é um pequeno preço a se pagar, sabe? Como um monte de coisa na vida. Esse pequeno risco de ser machucado no local que já te machucaram anteriormente, sabe? É um pequeno risco. Eu acho que tem um outro ponto negativo da intimidade, pensando em relacionamento, que é a previsibilidade. E eu acho que previsibilidade num contexto de amizade, ele gera uma coisa, e previsibilidade num contexto de relacionamento, de casal, né, gera outra. Porque o desejo, ele está muito relacionado ao mistério, à surpresa, ao que pode vir por aí.